colegas de mesa pela ordem. O Carlos Ritter, que é secretário executivo do Observatório do Clima. A Érica Ramos, que é procuradora federal, que atua no IBAMA. E o professor Eduardo Viola, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, vamos lá, vamos nos sentar. Bem, pois não. Mais perto. Ah, certo. Obrigado. Eu assisto televisão, filmes, tudo muito baixinho, então, né? Mas enfim, como eu estava dizendo, é uma oportunidade um tanto estranha, né? Grata, mas estranha, né? Estarmos em face das notícias de ontem, assistindo esse filme, né? E conversando sobre ele. Mas também não deveríamos estar também tão surpresos assim, né? Vínhamos tendo vários sinais desses acontecimentos. Nós estamos assistindo a retrocessos, não só no fora do Brasil, mas aqui no Brasil também, né? Retrocessos no que diz respeito ao licenciamento ambiental, retrocessos no que diz respeito, até aqui no estado de São Paulo, inclusive, né? Nós temos aqui notícias lamentáveis com relação ao zoneamento da área de proteção ambiental do Rio Tietê, que é um dos temas assim mais estranhos do que aconteceram, né? Temos aí notícias de interferências na legislação que estava sendo proposta, e isso tudo teve de ser judicializado, não teve outro jeito. Mas, enfim, eu estava conversando com o Carlos lá fora, né, sobre o filme, e acho que até propondo, né, para os colegas que vão comentar, que, na minha opinião, faltou um tópico: crescimento populacional. É um tópico que é meio que um tabu para se tocar em determinadas circunstâncias, né? Porque muita gente acaba traduzindo isso como controle de natalidade com determinados enviesamentos, né? Mas acho que a questão também tem que ser posta, né? Como variável, né? A ser analisada, né? Mas, enfim, eu estou aqui para apresentar, abrir e passar a palavra para nossos apresentadores. E depois passamos às questões, certo? Então, vamos começar pela ordem da mesa, então. Carlos, por favor. Boa noite. Tem um outro microfone aqui, eu vou circular isso aqui. Deixa aqui, então. Isso. Pra cá. Então, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado à organização da mostra, ao Sávio, à Cândida, que contactaram, fazendo o convite não apenas para participar desse debate, como também para escrever um texto a respeito de 4 filmes que tratam da questão de mudanças climáticas sobre diferentes aspectos. Então, tinha assistido anteriormente este filme, e ele toca num aspecto que é muito pouco abordado quando a gente fala sobre mudanças climáticas, que é justamente a questão de segurança e mudanças climáticas como um fator que acaba provocando em ambientes instáveis, acaba levando a conflitos, né? E mesmo que a gente possa considerar que o filme ele traz um viés bastante americano, bastante vinculado ao setor militar, uma visão militar americana, ele traz muita informação e é importantíssimo para a reflexão de todos nós, né? E menciona o vínculo que existe entre conflitos no Iraque e a migração que isso provocou na Síria, né? De que forma que isso acabou contribuindo para a instabilidade na região, como as mudanças climáticas acabam ajudando a provocar
o ser um catalisador de conflitos, né? Menciona questões extremamente importantes, como o que fazer num cenário de mudanças climáticas em que a gente tem elevação do nível dos oceanos e você tem 300 milhões de pessoas que vivem em áreas que serão inundadas em Bangladesh. Para onde essas pessoas irão? E vamos lembrar que aqui Bangladesh está numa região onde você tem a instabilidade entre fronteiras, não existe a paz plena em fronteiras como, por exemplo, entre Índia e Paquistão. Então, é extremamente importante que a gente reflita sobre isso. E muito mais quando a gente tem que conviver e lidar com Donald Trump. A pessoa Donald Trump, né? O anfitrião de reality show, que me pareceu mais o que ele estava fazendo ontem, quando anunciava a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, ele agia muito mais como anfitrião de reality show, desvinculado totalmente da realidade do mundo, do planeta, da emergência climática e do que todos esperavam do homem mais poderoso do mundo, né? Que agisse com responsabilidade. Não, ele é um irresponsável. E isso torna o mundo mais inseguro. E num cenário de mudanças climáticas, a nossa segurança e a possibilidade de que, com o desengajamento dos Estados Unidos na ação climática, a gente tenha mais dificuldades, ou enormes dificuldades, para limitar o aquecimento global dentro de limites considerados seguros, e isso agrava a projeção, né, nos leva a projetar um mundo mais difícil, não apenas pela multiplicação e pela maior intensidade de eventos climáticos extremos. O Brasil, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente vê, né, um pouco uma amostra do que está acontecendo, chuvas no sul, chuva em cidades do Nordeste, no litoral do Nordeste, na costa do Nordeste, enquanto o interior do Nordeste passa por uma seca muito severa. Milhões de pessoas sujeitas a anos de uma das piores secas, talvez em um século, né? Talvez seja a pior seca em quase um século, para alguns estados a pior seca em um século. E isso tende a se agravar nesse sentido, então os impactos podem ser maiores e também mudanças climáticas vão acabar catalisando conflitos, pode ser catalisadora de conflitos em diferentes regiões. Vamos lembrar o que aconteceu em Itu, não muito longe daqui, né, 2 anos atrás, se eu não me engano, quando faltou água na cidade, que faltou mesmo. A população, o que ela fez? Ela partiu para cima da prefeitura, invadiu, quebrou, revoltada. Isso num ambiente de estabilidade democrática, num país em que nossos conflitos são outros, né? Então, esse é um cenário que pode se agravar. Mas, hoje, apesar desses últimos dias e do Donald Trump, desde que ele foi eleito, ter tirado o meu sono, como de muitos de nós, hoje é um dia que eu confesso que a reação foi tão forte, a reação do mundo inteiro foi tão forte, de imediato, a irresponsabilidade do Donald Trump, isso da sociedade civil, de governos e chefes de Estado em todo o mundo, de governadores de estados americanos, de prefeitos de cidades americanas, inclusive de Pittsburgh, que foi a quem ele se referiu, né? Eu não governo para a população de Paris, eu governo para a população de Pittsburgh. Mesmo o prefeito de Pittsburgh reafirmou compromissos com a agenda de clima e também com compromissos na escala do seu município atrelados ao Acordo de Paris, né, o que cabe a um município. Né? Em Paris, mais de 1000 municípios declararam políticas locais ou de 100% de energias renováveis no âmbito dos seus municípios até 2050, ou redução de 80% das suas emissões associadas a políticas de adaptação às mudanças climáticas. Então, esta reação muito forte de todos é o que a gente precisa dar de resposta para alguém que age como um anfitrião de reality show e não como o presidente da nação mais poderosa do planeta. Então, nesse sentido, eu fico bastante feliz, porque de novembro, quando houve a eleição, né, e a gente estava justamente numa rodada de negociação para a implementação do Acordo de Paris, lá em Marrakech, quando Trump é eleito, né, e choca o mundo, os corredores da COP ficaram silenciosos,
na conferência de Marrakech, ficaram silenciosos por algumas horas, até que as pessoas começaram olha, o terremoto passou, ninguém morreu, e cabe a cada um de nós levar essa agenda adiante. Vai ser difícil? Vai. Os Estados Unidos, já com a reversão de políticas adotadas pela gestão Obama, já estava a projeção que se fazia em relação às emissões americanas é que em 2030, o Acordo de Paris, né, o prazo para compromissos dos países que apresentaram metas se estende até 2030, estima-se que as emissões americanas já iriam subir pela reversão de políticas de controle de emissões de termoelétricas a carvão, de controle de emissões de outros gases, como gás metano, de padrões de eficiência de combustíveis. Mas talvez da síntese da mensagem o Acordo de Paris está vivo, e a agenda de clima ela é imparável, porque ela já roda, já está avançando, e cabe a cada um de nós, e todos aqueles que se manifestaram, e nós, como cidadãos e cidadãs, levarmos o nosso compromisso individual adiante. Não dá para chorar diante do que a gente viu ontem, pelo contrário, né? O Donald Trump disse que ninguém mais iria rir na cara dos americanos, como em tese todos teriam rido, porque o Acordo de Paris foi benéfico para o mundo inteiro, exceto para os Estados Unidos. De fato, o que a gente tem que fazer é lastimar que o Donald Trump esteja lá, enquanto ele esteja lá, que a gente lide com isso. Como o Maurício disse, aqui no Brasil a gente está passando por imensas dificuldades, nosso negacionismo é outro. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, se eu tiver mais 15 minutos cada. Então, o nosso negacionismo é outro, né? Enquanto nós tivemos uma manifestação importante ontem de Ministério de Relações Exteriores e do Meio Ambiente, conjuntamente, ao anúncio, uma reação, né, uma mensagem de decepção e de reafirmação de compromissos, né? O Itamaraty é quem senta na mesa e coordena a diplomacia brasileira nas negociações internacionais. E eles estão, de fato, engajados. Eu estive há 2 semanas atrás numa rodada de negociações em Bonn, na Alemanha, e o compromisso individual e o compromisso do Ministério de Relações Exteriores é claro, né? Levar a agenda adiante, discutir as regras de implementação do Acordo de Paris, como você tira o Acordo de Paris do papel e torna ele realidade no âmbito dessa plataforma internacional que é a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E o Ministério do Meio Ambiente, aqui no Brasil, que é quem está tentando salvar aquilo que nós tivemos de conquistas desde... Obrigado pela luz, aí melhorou. Agora eu consigo ver que tem gente sentada aí na plateia. Não, obrigado. O Ministério do Meio Ambiente é quem, de fato, está tentando se contrapor dentro do governo a uma série de propostas que estão colocando abaixo a nossa governança socioambiental e conquistas que a gente teve desde a Constituinte de 88, de conservação dos nossos ecossistemas e de proteção de direitos, reconhecimento de direitos de populações tradicionais, comunidades ribeirinhas, e também em relação à legislação ambiental, como no caso do licenciamento ambiental. Foram eles que se manifestaram, não foi o governo brasileiro, não foi o presidente Temer, como foi a chanceler Angela Merkel, como foi o presidente Macron da França, como foi o presidente chinês Xi Jinping. Não foi o governo que se manifestou, foram 2 ministérios. Então, é muito importante ter isso em perspectiva. Eu falei que o nosso negacionismo é outro. Ratificamos o Acordo de Paris no meio da crise política, em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma, de uma maneira muito rápida. Tanto é que o presidente Temer, quando ele assume o poder, um dos seus primeiros atos ele vai para a reunião do G20, onde ele ouve todo mundo falando sobre mudanças climáticas, sobre o Acordo de Paris. O presidente Obama, o Xi Jinping, tinham acabado de ratificar o Acordo de Paris, ou seja, tornar lei nos Estados Unidos e na China o Acordo de Paris. Estou concluindo. Obrigado. E o presidente Temer, quando volta para o Brasil, ele tem aquela bola quicando na frente dele para marcar um gol sem goleiro, né? Então, ele ratifica o Acordo de Paris
de maneira fácil. O Congresso já tinha feito. Por quê? Porque era bom para a foto, era bom para a imagem. Apenas isso. Não existia compromisso, né? Existe muita gente dentro do governo querendo discutir estratégia de implementação dos nossos compromissos climáticos. Mas, desculpa, a gente está vendo a destruição de pilares extremamente importantes da nossa governança socioambiental. Conservação de unidades de conservação, áreas protegidas. O Brasil tem uma meta, dentre as suas metas para o Acordo de Paris, tem restauração de florestas, de 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Em 40 dias, o Congresso reduziu a unidade de conservação. Na Amazônia e na Mata Atlântica, eles tomaram a decisão de reduzir em 600 mil hectares. 600 mil hectares é 5% da meta de restauração de florestas que a gente tem para 2030. Eles reduziram essas unidades de conservação em 40 dias. Há uma série de outras propostas para revisão de unidades de conservação e áreas protegidas no Congresso Nacional. E isso vindo a cada semana, a pauta do Congresso Nacional extensa em propostas de revisão, no âmbito dos estados também. Há propostas para revisão da legislação sobre licenciamento ambiental. Quem lembra de Mariana, imagina, aquilo aconteceu com a existência de um processo de licenciamento. Houve falha na fiscalização, houve, muito provavelmente, na aprovação do projeto das barragens, houve problemas. Não vou me arriscar a dizer que houve corrupção ali, mas houve problemas sérios. Mas ali a gente tinha ali um processo de licenciamento e hoje parte das ações que permitem questionar e colocar, mesmo que não tenham pago nada, eu vou concluir, agora eu prometo. Mesmo que não tenham pago nada, o que permite hoje cobrar dos responsáveis, de certa forma, é a legislação que a gente tinha, e o licenciamento é uma delas. E hoje o que a gente tem é a possibilidade de isentar atividades como silvicultura, plantio de florestas, eucalipto, pinos, a grande agricultura e pecuária no Brasil e grandes obras. Pavimentar uma estrada na Amazônia sem licenciamento ambiental é um cenário possível dentro do que se propõe no Congresso Nacional. A gente está sob ataque. Então, se os Estados Unidos eles são a notícia ruim do clima, não vamos esquecer também do Brasil, porque a gente tem que fazer um paralelo. Duas grandes nações, os Estados Unidos são o segundo maior emissor, o Brasil hoje está entre o sexto e o sétimo. No período de recessão econômica, o nosso desmatamento está aumentando e a violência no campo também está explodindo associado a isso. E isso é reflexo do que acontece em Brasília. Eu não estou falando apenas da crise política. Estou falando do oportunismo de determinados setores que estão numa iniciativa de ataque ao que a gente tem de estrutura de governança socioambiental no país. Eu paro por aqui, porque o Tufani já está aqui me dando cotovelada e desesperado. Eu agradeço aí pela oportunidade inicial. Carlos, desculpa ter sido assim chato. Não, a previsão inicial era de 15 minutos, mas a organização me pediu que a gente lidasse com 12 minutos para a gente conseguir dar tempo de garantir o debate com o público. Por favor. Érica, obrigado. De nada. Boa noite a todos. Eu estou aqui menos na condição de procuradora do IBAMA e mais em defesa da dimensão humana das mudanças climáticas, que é a questão da migração. Na minha opinião, o filme foi bastante feliz em dar rosto a essa questão. É uma questão que tem sido pouco explorada ainda, principalmente aqui na nossa região, mas que no âmbito global tem se desenvolvido. No regime climático, o Acordo de Paris foi crucial nesse ponto, porque é a primeira norma obrigatória que trata dos direitos humanos desses migrantes, desses deslocados forçados em razão da mudança climática, e prevê ações futuras e recomendações aos governos no sentido de enfrentar essa questão. Eu vejo a crise, colocada, relacionada aos refugiados e à questão da mudança do clima, como justamente a ausência da capacidade e da vontade política de enfrentar a questão da mudança do clima, que é uma questão de fundo. Então, a gente pode desestimular a migração, pode evitar a migração se as causas, as raízes forem efetivamente solucionadas. É bem interessante essa perspectiva. Quando eu comecei a trabalhar com esse tema, a primeira questão que me veio à mente, em 2005, por exemplo, foi a questão da segurança. E os Estados Unidos, há muitos anos, pelo menos a partir de 1990, eles vêm tratando desse tema
não de uma forma tão explícita. Foi muito bom esse filme, porque eles fizeram uma timeline um pouco da questão, mas não só em relação à mudança do clima como potencializador de conflitos. Eles tratam também da questão da migração, de como a migração ela causa impactos também nos países de destino, por exemplo, né? Os migrantes, quando cruzam fronteiras internacionais, eles trazem uma bagagem cultural, eles trazem diferenças culturais, trazem sua riqueza, mas, por outro lado, também, muitas vezes, eles migram para territórios que são estranhos à sua própria cultura. Então, como lidar também com essa situação? E o filme ele trata de uma forma muito clara, muito objetiva, e eu queria fazer uma colocação bem específica quando um dos entrevistados fala que é muito difícil, quase impossível, distinguir o refugiado climático de um refugiado econômico. Eu não diria que é bem assim. É claro que a questão climática ela não pode ser tomada isoladamente. Isso foi muito importante, que essa questão foi bem tratada no filme. A questão climática ela é bastante importante para quem trata do tema, né, com maior profundidade. A gente vê que a mudança climática, para gerar fluxo migratório, ela precisa ser um catalisador mesmo, precisa ser uma causa mais imediata, mas que é difícil isolar e nem é possível e nem é recomendável isolar de outras causas, como as causas econômicas, né, sociais, e tratar disso é bastante importante, na minha opinião. A gente tem passado o período, né, passado essa fase mais depressiva da saída do Trump do Acordo de Paris. Eu vejo que, em relação à irresponsabilidade do presidente americano, a gente tem que responder com um comprometimento cada vez maior. E eu vejo com muito bons olhos o que tem sido feito dentro do Acordo de Paris e agora com a implementação. É claro que há um risco grande de outras nações se retirarem. A gente vive uma crise migratória bastante grande, um cenário desfavorável, por exemplo, a adoção de novos acordos internacionais, especialmente para a proteção de pessoas, a resistência à imigração. E eu acredito que, dentro desse cenário, acho que o professor Viola vai falar um pouco disso, né, mais na geopolítica, talvez, né, e é possível que emerjam novas lideranças também, né, especialmente dentro desse processo maior, como China, né, como outros países, no ponto de vista da migração, que eu posso falar com mais propriedade. A América Latina tem surgido como uma liderança nesse ponto, fazendo um contraponto com a Europa, com um cenário de restrição. A gente tem, apesar de todas as resistências, criado um regime novo. Então, foi bem importante também esse debate nesse momento, porque a gente teve uma lei de imigração aprovada, que, embora com vetos importantes, mas que teve um peso bastante interessante, bastante grande, no sentido de adotar uma perspectiva mais humanista, mais protetiva em relação aos direitos humanos dos migrantes, não só dos imigrantes, mas dos migrantes de uma forma geral, envolvendo também os apátridas, que são as pessoas que não têm nacionalidade. Então, a gente precisa também ressaltar essas questões bastante importantes também dentro do nosso país. Em relação ao desastre ambiental, é uma lei que avança, porque ela prevê um visto para a acolhida humanitária, e são poucos países que têm proteção nesse sentido. A América Latina acho que concentra a maior quantidade de países que trata dessa proteção, apesar de temporária também. E eu vejo a América Latina despontando nessa questão específica como uma liderança bem importante nesse processo. Eu sou fundadora de uma rede que trata dessa questão, e a gente tem se envolvido nesses processos também com uma força-tarefa da UNFCCC, e a gente tem obtido avanços importantes. Existem iniciativas também não vinculantes que trabalham com uma agenda de proteção global para a questão das migrações transfronteiriças. É importante que a gente saiba que a migração ela acontece primeiramente dentro do território. Então, em geral, quando as pessoas decidem migrar, elas migram para outras regiões dentro do próprio território, mas a migração é um processo contínuo e é dinâmico. Então, da migração interna, ela passa a ser uma migração internacional, intrarregional, podendo acontecer também para outras regiões. A gente tem, por exemplo, uma proteção convencional do refúgio que não atinge essas pessoas. Então, eu vejo essa questão da segurança como... eu não acredito que a gente possa impedir a migração. A migração não é possível impedir. E a crise ela ocorre quando a migração não é regular, não é ordenada, não é segura, não tem uma perspectiva de direitos humanos, que geram com que
quem lucre e quem fature seja uma rede de traficantes de pessoas. Então, a gente tem que ter essa perspectiva maior, porque o fenômeno é bastante complexo e é preciso que ele esteja bem posicionado na mesa de negociação. Eu não sei se meu tempo ainda preciso... Oh, que bom. Então, eu gostaria de concluir nesse sentido. Há questões, né, que nos preocupam, mas eu acho que a melhor fórmula para a irresponsabilidade é um comprometimento maior. Então, eu estou com essa visão mais pessimista e dizer que a migração ela já ocorre, e a migração por desastres, e por desastres relacionados à mudança climática, ela é maior em número do que é por conflito. Então, eu acho que é um dado que é bastante alarmante e a gente precisa ter em consideração ao criar soluções que previnam crises e ofereçam a essas pessoas alternativas à migração. A migração ela pode ser vista como uma estratégia de adaptação, inclusive à mudança do clima, mas ela pode ser evitada. As pessoas, quando decidem migrar, elas não têm mais alternativa. A gente tem que ter em mente também que há cenários extremos e que não há alternativa, porque o meio ambiente, como o próprio filme mostrou em vários lugares, ele se torna inabitável, ele se torna improdutivo. Isso gera não apenas perdas econômicas, né, como foi bastante evidenciado aí no filme, mas a perda da cultura. A gente tem um cenário aqui também de comunidades indígenas que acontecem aqui no Brasil, que acontecem na fronteira do Brasil com outros países, principalmente na fronteira norte também. E isso deve ser levado em consideração e ainda é pouco explorado no Brasil. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque é super raro a gente falar de migração ambiental no Brasil, infelizmente, mas espaços como esse proporcionam essa oportunidade e eu estou super à disposição para todas as questões. Agradeço imensamente o convite da Mostra Ecofalante, do professor Pedro Jacob, que indicou meu nome, de outros colegas também, o Sávio. Obrigado, Maurício, pela mediação. Obrigado, Chico Guariba, também. E até os debates. Muito obrigada. Professor Viola. Obrigado, Érica. Bom, então, eu vou me ater a analisar o filme e tem, vamos dizer, eu vou falar como cientista político, professor de relações internacionais, não como cidadão. Na verdade, a minha história como cidadão, eu fui um ativista ambiental, mas no período da primeira metade da década de 80, um pouco mais, e trabalho em pesquisa acadêmica com a questão da mudança climática desde 1988, portanto, praticamente 30 anos. O filme. O filme é muito bom. Primeiro porque ele é muito consistente, e a visão é, obviamente, a visão das Forças Armadas Americanas, que tem internalizado profundamente a questão da mudança climática e que isso é independente do governo Trump. Isso já está acumulado e sedimentado nas Forças Armadas Americanas. A relação entre mudança climática e segurança internacional é recente relativamente. Eu participei em muitas conferências de um tema que se chama hoje na ciência política e nas relações internacionais segurança climática, tá certo? E isso, a primeira conferência de segurança climática que eu participei foi nos Estados Unidos em 2005. Inclusive, nesse momento, tinha também generais retirados, ou seja, militares retirados, altos militares retirados dos Estados Unidos. E aqui eu tenho participado, em geral, tem participação de militares. Esse é um tema que foi crescendo, toda, digamos, esse estudo que foi encomendado para altos oficiais retirados e foi fundamental, digamos, em meados da década passada. Então, hoje, esse filme reflete o que é efetivamente o pensamento dos militares americanos sobre a mudança climática, tá certo? E como ela é uma ameaça de primeira ordem de magnitude, tá? E também do ponto de vista de como a temática é tratada, ela é consistente, mas não quer dizer que não tenha vulnerabilidade, digamos, e tem, e eu vou mencionar algumas, inclusive outra é a que o próprio Maurício falou, embora não acho que seja fundamental. Qual é uma das principais? Primeira, a vulnerabilidade. O filme não deixa claro para o espectador qual é a diferença entre variabilidade climática clássica
e extremos climáticos gerados pela mudança climática global antropogênica, tá certo? Então, vamos dizer, sociedades que se deterioram em momentos de extrema variabilidade climática clássica, não influenciada pela mudança global do clima, tá? Isso, em vários lugares do mundo, tem sido muito comum no século XX, por exemplo, tá certo? Então, essa e outra é a que está diretamente onde o fator, sempre são, todos os fenômenos são multifatoriais, nada não tem um driver fundamental, mas nós temos fenômenos mais recentes, claramente, onde a mudança global do clima, portanto, um extremo climático derivado da mudança global do clima é relevante. No caso do Egito e de Síria, isso é efetivamente assim, nós já temos bastante pesquisa. Porém, o modo que o filme é apresentado está sobredimensionado. O fundamental de Egito e de Síria, do conflito em Egito e Síria, no caso, primeiro, digamos, um processo de movimento democrático que envolve sectores seculares y sectores sunitas moderados, digamos, es primero entonces que se llama Primavera Árabe, una procura por la democracia y que debido a represión vai dar processo. No caso do Egipto, digamos, decir, quem derruba o regime é os setores seculares das grandes cidades, Cairo, Alexandria, digamos, mas quem aproveita da queda do regime é a Irmandade Muçulmana, onde inclusive tendem a predominar os setores mais radicais, tentando construir uma república islâmica, o que gera, elege um presidente por metade, esse tipo de coisa. Sempre que você tem metade e metade do eleitorado e tenta você implementar uma agenda que não é de compromisso, com certeza dá o colapso de qualquer democracia, em geral, a tendência para a guerra civil, para um regime autoritário, se não totalitário. Então, isso que aconteceu no Egito, digamos, se forma isso, a tentativa de criar uma república islâmica e se forma uma aliança secular e demais contra, e no Egito dividido totalmente, vem um golpe militar apoiado pela metade da sociedade. Isso é muito importante entender, porque muitas pessoas, muitas vezes, não entendem isso. Digamos, tá? No caso da Síria, você tem um movimento democrático, tem a repressão, já a Síria era uma sociedade dividida, entre xiitas e sunitas, que é uma questão fundamental no mundo islâmico. Digamos, o mundo islâmico, em grande medida, é como era a Europa antes da paz de Westfália, tá certo? Século XVI, as guerras religiosas. A religião é central nas dinâmicas de conflito e de clivagem nas sociedades islâmicas, e a isso se junta também a questão étnica e às vezes linguística. Então, tudo isso são todas formas de conflito que são, do ponto de vista de Ocidente, pré-modernas, digamos. Ou seja, o islamismo não teve sua reforma protestante ainda, esta é a realidade. Tá? E o conflito entre xiitas e sunitas também é algo extremo, digamos, tá? Então você tem um conflito dentro dos sunis e o conflito entre... Então, o que acontece? Tudo isto fica... Em determinado momento aparece uma ou outra coisa, mas o que acontece? O driver da guerra civil, ou seja, num primeiro momento, o driver da seca é importante. Efetivamente tem uma migração importante para as cidades, está certo? Mas o driver da procura por democratização, jovens desempregados com maior nível educacional, existia independentemente da seca, gente, está certo? E o que acontece? Uma vez que se dá o processo repressivo, e no caso sírio, digamos, ou seja, um processo repressivo, digamos, claramente com identidade religiosa, alauitas, xiitas contra sunitas e 20% da população contra 80%, digamos, tá? Então, isto vai criando um conflito basicamente religioso. Então, os refugiados, este é um ponto fundamental, gente. Os refugiados sírios na Europa são refugiados de uma guerra civil religiosa, tá certo? Não são refugiados climáticos.
o driver climático é driver muito secundário quando você chega ao momento do refúgio. E não era o principal, inclusive quando começa o conflito, que é primeiro momento uma luta por la democratização, tá certo? Então, essa é mais ou menos... Então, este seria dos problemas do filme, digamos. Ou seja, como há uma sobredimensião. Quando você vai para o exemplo, você sobredimensiona driver. E às vezes em nível extremo, digamos, o qual produz uma distorção total da realidade. E muita gente pode estar pensando que os refugiados que tem na Europa são climáticos, digamos. Não tem nada a ver. Se nós vamos para refugiados vindos da África subsaariana, em geral também são refugiados que são produto, digamos, ou seja, de conflito étnico, crise religiosa, variabilidade, alguns extremos climáticos derivados da variabilidade histórica e outros de extremo climático, efetivamente. Digamos. Mas o driver fundamental é o driver o sea, o conflito étnico religioso e a profunda dificuldade econômica. Aí vem um negócio que Maurício levantou muito importante. Efetivamente, essas sociedades são sociedades que têm uma densidade demográfica muito acima do que o nível tecnológico dessas sociedades para ser viáveis, tá certo? E aí sim, claramente, você vê Nigéria, todo o norte da Nigéria, Boko Haram, Chad, tudo, tem taxas de fecundidade, gente de 5 filhos por mulher adulta, que são iguais às mais altas do mundo, digamos, Arábia Saudita, Paquistão, digamos, 5 mulheres por... que, vamos dizer, lógico, aqui no Brasil nós tínhamos 6 em 1970, mas nós hoje temos 1,8, digamos, né? Então, esta variável, por exemplo, no caso da África subsaariana é importante, digamos, tá? Então, nós podemos dizer um pouco que os refugiados que vêm da África subsaariana são muito mais refugiados, a dimensão refugiado da guerra civil religiosa é um pouco menor e a dimensão refugiado econômico ambiental, não estritamente da mudança climática global, tá certo? Então é uma variável assim importante. Então, veja bem, outro ponto importante. Hoje, esse filme deixa claro e é real totalmente. Eu conheço muito bem isto, participei em muitas conferências internacionais, conheço por dentro, já faz muitos anos. Inclusive, sou uma das poucas pessoas no Brasil que se ocupa desta relação que é segurança climática, digamos, tá? Então, assim, as Forças Armadas Americanas foram internalizando a questão da mudança climática. Muitos anos antes, quando o governo Bush, que já era um governo de todas maneiras que para o qual era periférica a questão da mudança climática e por isso se retirou do protocolo de Kyoto e demais, digamos, ou teve a reação desastrosa que acabou com sua segunda presidência quando foi o Katrina, digamos, que em vez de reagir no dia seguinte, reagiu uma semana depois, digamos, né? Sim. Então, assim, o que eu quero dizer é, as Forças Armadas Americanas já internalizaram profundamente isto é verdade, tá? Bem, aí vem o ponto de que acontece com o governo de Trump. Este é um ponto que eu quero destacar, particularmente, neste caso, não concordando com a visão de Carlos, que é uma pessoa que eu respeito muitíssimo, mas que não concordo, é o seguinte: Carlos enfatiza tudo que se trata de uma pessoa. Não é uma pessoa, gente. É o Partido Republicano, tá certo? O Partido Republicano é 85% dos eleitores do Partido Republicano ou são céticos da mudança climática ou consideram que é uma questão secundária, 85%. Entanto, 90% dos eleitores do Partido Demócrata consideram que a questão climática é uma questão fundamental. Tá? Então, você tem realmente uma divisão total, uma superposição total entre partidos e posição frente à mudança climática. O Partido Republicano, ou seja, o dia terrível para o mundo não foi ontem, gente. Isso é um derivado totalmente secundário. Foi no dia 8 de novembro de 2016, quando o Partido Republicano ganhou a presidência dos Estados Unidos, a maioria no Senado e a maioria na Câmara. E é um partido, esta é uma das poucas questões onde tem unidade, tá certo?
Porque mesmo que você tenha uma luta no gabinete de Trump entre Bannon de um lado, Tillerson do outro, todos são, a mudança climática não é muito importante, só que para alguns é assim, esse rock, uma fraude, e para outros não, tem importância, mas não é muito importante, está sendo muito diferente de para Obama, digamos, está certo? Então, isto é importante, muito importante levar em consideração. É dizer, o que aconteceu ontem era um derivado necessário do que aconteceu no dia 8 de novembro. A mim não me surpreendeu em absoluto o que aconteceu ontem, está certo? Ponto. É dizer, agora, o processo é o seguinte, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo fraco, não por Trump e pelos republicanos, pelas características. É um acordo, vamos dizer, voluntário, não é legally binding, e mesmo sendo como era Kyoto, nós não temos um sistema internacional com capacidade de enforcement da lei internacional, tá certo? Canadá não cumpriu o protocolo de Kyoto e não teve nada, nem sequer uma sanção moral, digamos, tá certo? Então é importante para entender, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas, infelizmente, eu gostaria de um mundo regido pelo direito internacional, mas nós estamos muito longe disso. Comparado com 70, 80 anos atrás, o mundo hoje, a política de poder é um pouco menos importante e cresceu um pouco a importância do direito internacional. Mas ainda, a diferença entre o poder e o direito é extraordinário. Isto é muito importante porque nós temos uma cultura, muitas vezes, particularmente por Itamaraty e todo, hiper juridicista, digamos, muito distorcida. Tá? Então, o que acontece? O tratado de clima, de Acordo de Paris, é fraco. Certo? E hoje nós temos uma linha de clivagem importante, e com isto concluo. Digamos, está certo? Nós temos, de um lado, o governo federal americano, não Trump, o presidente, o vice e todo o Partido Republicano, e o Congresso, pelo menos até o ano que vem, o Congresso. Está certo? Uma linha conservadora totalmente. Nós temos Rússia, muito pior ainda. O Putin e Rússia são absolutamente, só que eles podem dizer coisas e mentem permanentemente. Ou seja, porque se queixa, não sei, porque o governo de Trump é um extremo da mentira e é chocante para a cultura democrática do Ocidente. Mas Putin e o governo russo mentem em escala permanente e sistemática, tá certo? A Arábia Saudita é outro grande pilar dessa coalição, digamos, né? De outro lado, nós temos hoje as forças decarbonizantes, que são a União Europeia, que tem uma longa história como força decarbonizante, e isto inclui o Reino Unido, não há diferença entre o Reino Unido e o resto, não quer dizer que não haja forças minoritárias conservadoras na União Europeia, mas elas são secundárias. De outro lado, a China, onde claramente essa é a grande mudança nos últimos anos. Digamos, na era Bush estavam aliados China e Estados Unidos, na reticência e no conservadorismo, e a União Europeia, o sistema internacional tem três grandes pilares, China, Estados Unidos e a União Europeia. Esse é o centro do mundo. O Brasil está muito longe do centro do mundo. Outro problema aqui do Brasil, quando se fala que o Brasil pode ser líder, que pode definir as coisas, o Brasil é pouco relevante. Vamos na realidade. Tá? Fugir do wishful thinking nacionalistas e megalômanos, que tem feito muito mal ao nosso país, digamos. Tá? Então, o que é importante? Uma mudança tectônica no sistema internacional. Tectônica, ou seja, o que antes era a União Europeia de um lado e outro lado da China e Estados Unidos, agora é Estados Unidos de um lado e do outro lado a China e a União Europeia. Mas aqui vem um outro ponto fundamental que já foi salientado por eles. Isto é um tipo de cultura, digamos, está certo, que evidentemente é muito negativa e deveria mudar muito. E tem que haver um processo de mudança disso. Então eu vejo isso mais ou menos. Ou seja, não acho que neste momento a migração climática seja relevante no Brasil, mas muito provavelmente se tornará relevante no futuro próximo.